Oi, pessoal, iniciando mais um motovlog para vocês da parte 2 referente à minha viagem para Natal. Não deixe de curtir, se inscrever no canal, deixar alguma pergunta nos comentários, porque é muito importante. Por exemplo, quando eu postei a parte 1, eu estava apenas recordando o que eu tinha da época. E surgiu uma pergunta de um seguidor meu lá do Instagram. Então eu achei importante nessa parte 2 esclarecer algumas dúvidas para quem pretende viajar de moto também, tá bom? Por exemplo, a roupa. Qual roupa nós usamos para viajar? O Renato tinha mais experiência já com viagens para o Nordeste. E ele já tinha viajado de macacão completo. Então ele falou, gente, eu não aconselho a gente ir de macacão completo. Então, basicamente foi tênis, calça jeans, segunda pele e a jaqueta do meu macacão, por exemplo. E os meninos com a jaqueta deles. Sobre o tênis, o que eu tenho a falar? O meu tênis tinha um cadarço muito grande, muito grande. E ao invés de eu amarrar na perna, eu só fiz o laço. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Bom Jesus da Lapa e fui parar para abastecer, na hora que eu tava parando a moto para pôr o pé no chão, o meu cadarço enroscou na pedaleira e nós duas fomos pro chão. Eu e a Pitbull, que é a minha CBR. Então, cuidado com o sapato que vocês vão escolher para viajar. De preferência, se for uma botinha, eu acho que é melhor, tá? Mas tem que ser uma botinha confortável. Se for essas botas de pilotagem racing, elas são muito duras, pode ficar desconfortável. Falando em questão de conforto, eu fui a única que viajei de moto esportiva. Eu não senti desconforto. Eu não sei se é porque eu amo muito andar de moto. Então, assim, eu tento não ver dificuldade nas coisas. Mas, lógico, no final do dia, o tornozelo e o joelho ficaram doloridos. Mas nada que uma noite de sono não tenha resolvido. Outra questão também foi a velocidade média da viagem, tá? A velocidade média da viagem programada inicialmente era de 120 a 150, 140 para economizar. Só que os meninos viram que tava rendendo a viagem, a gente foi, ó, no 12, tá? Então, querendo ou não, pressiona um pouquinho assim, a gente fica um pouquinho tenso. Então, ficou uma certa tensãozinha assim, mas nada que não dê pra relevar. Sobre como que eu levei as minhas roupas de moto esportiva. Tem uma mochilinha, eu vou ver se eu coloco a foto aqui, que você coloca na rabeta da moto esportiva. E hoje em dia, em pleno 2023, tem alforjes também. Eu já vi até a Ninja da Dai Miguel com alguns alforjes. Então, eu não sei se, por exemplo, para uma CBR se compensaria instalar um alforje. Mas eu sou uma pessoa assim bem compacta. Então eu não levei muita coisa. E a mochilinha que eu ia levar nas costas, o Rudney, que tava de Tiger, colocou minha mochilinha na moto dele. Então basicamente foi isso. Quanto à moto, a minha moto esportiva, eu tirei o escapamento esportivo, tá? Porque não são todos os estados que aceitam, que relevam. Então, para evitar qualquer dor de cabeça, eu tirei o escapamento esportivo. Até mesmo porque influencia também na autonomia da moto. Questão da moto em si. Teve o seguidor que perguntou se eu fiz troca de óleo durante a viagem. Durante a viagem eu não fiz. Todo mundo que pretende viajar de moto, é interessante fazer uma revisão. No meu caso, a minha moto, o mecânico já conhecia a minha moto. Falou que eu podia ir e fazer a revisão na hora que eu voltasse. Então ele fez o básico, né? Revisou freios, relação, fez a troca de óleo. Então eu só troquei quando eu voltei. Sobre a relação, os meninos normalmente lubrificavam a relação de a cada 500 quilômetros, mais ou menos isso. Eu vou dar um exemplo. O primeiro dia de viagem, a gente saiu de Brasília até Bom Jesus da Lapa, que foi onde a gente parou para almoçar. Vocês vão ver a fotinha aí. Nessa fotinha aí foi onde a gente parou para almoçar em Bom Jesus da Lapa. E aí, após o almoço, os meninos aproveitaram para lubrificar a corrente das motos.
E aí depois só a gente chegou em Milagres, dormimos, acordamos, aí após o café da manhã que eles lubrificaram de novo a corrente. Então basicamente foi isso. Sobre pneu, né, se furasse na estrada. O Campos levou o kit remendo, que é aconselhável todo mundo carregar o kit remendo. Na época, ainda não tinha, não era muito famoso os compressores portáteis. Então, na época, a gente levou aquela famosa vacina de pneu. Não é aquela vacina que fica aquele líquido branco dentro, é uma outra vacina. Eu vou ver se eu acho a fotinha e coloco aqui também. Sobre o capacete, eu preferi viajar com a viseira transparente. Porque como a gente saiu de madrugada e eu tenho dificuldade para trocar as viseiras, principalmente por causa da unha, eu preferi viajar com a viseira transparente. Sobre os abastecimentos, ficou por conta dos meninos. O Campos era o que ficava na ponta da frente. E inicialmente o Rudney ficava atrás de mim. Eu fiquei no meio dos dois lá, porque por uma questão de segurança e tal, mas depois, no segundo dia, já inverteu isso, porque eu prefiro ficar atrás. Eu prefiro ficar atrás. Não gosto de ninguém atrás de mim, gente, quando eu tô pilotando. Não gosto. Então, os abastecimentos ficavam por conta do Campos. Ele olhava ali. Tanto é que eu vou pôr um vídeo aí. Quando a gente tava nas longas retas da Bahia, teve uma hora que eu falei com o Rudney no intercomunicador que eu iria diminuir o ritmo da velocidade, porque eu já tava na reserva, eu já tava ficando preocupada. E a gente tava chegando em Contentas do 5 E eu já tava preocupada, mas deu tudo certo. Não aconteceu nem um dia de eu ficar na estrada. Mas os meninos calculavam, assim, a distância média pra poder abastecer. E é igual eles falaram, qualquer coisa tinha o plano B. Preocupou, né, Aline? Preocupei. Eu tava calculando. É que vocês estão olhando pelo GPS, né? Assim. Eu calculei pelo distância da cidade. Ah. Aí eu falei, vai dar certinho. Eu tô sem bateria, sem combustível. Nossa, fica tranquilo que eu tô calculando. Não vai ficar sem não. Eu sei que chegou no limite aí, mas eu tava já pensando. Não, eu tô de boa, mas eu só falei pro Rudney que eu diminuí por causa disso. Sobre reserva de hotel. Gente, o Campus tinha um aplicativo Booking. E ele sempre olhava um dia antes, tá bom? Sobre o clima. Em junho, gente, a gente pegou um pouquinho de chuva. Em junho de 2021. A gente viajou 11 dias, do dia 13 de junho até o dia 24 de junho, se eu não me engano. A gente pegou um pouquinho de chuva assim. Só que com o aquecimento global, isso daí pode mudar, né? Cada vez tá demorando mais pra parar de chover, cada vez o frio tá demorando mais, cada vez tá demorando mais pra ficar a época do calor, então basicamente é isso. E sobre esse adesivinho aí que eu vou mostrar... Isso, ela tem. Aquele é grande, a gente serve. Mas aí eu vou voltar. E aqui a água, R$ 15 as três. É uma água só? Foi a Tabata, do Motogrupo Mulher e Moto de Brasília, que me deu para pregar.
E aí eu só lembrei à noite, quando eu cheguei no hotel em Milagres, aí eu lembrei que tava na minha carteira e comecei a pregar. Mas hoje em dia, em 2021, eu já fiz uma viagem para Bonito, pro Paraguai também, na Phaser, que eu vou postar futuramente. E eu tenho um adesivinho próprio agora. Então, sempre que eu for viajar, eu pretendo viajar com pregando meu adesivinho personalizado. Qual que era o destino final? O destino final era Natal. Então a ida, gente, a gente fez uma primeira pernada bem longa que foi de Brasília até Milagres. Saímos 5h45 da manhã, chegamos 8 horas da noite. As nossas paradas eram unicamente, foi para tomar café da manhã no segundo posto de combustível, almoçar, que foi lá em Bom Jesus da Lapa, e jantar, só. Parava, abastecia, ia ao banheiro, limpava a viseira se fosse preciso e só. Não ficava de conversinha e era enrolar o cabo, seguir viagem. Já nos demais dias, a gente foi subindo por praias. Então, qual que era a nossa rotina? Essa parte 2, por exemplo. Só que eu não vou ter muitos stories salvos. Essa parte 2, por exemplo, a gente chegou, né? Em Milagres, 8 horas da noite, tomamos banho, dormimos, acordamos. Tomamos café da manhã. Abastecemos as motos. Os meninos lubrificavam a corrente e a gente pegava a estrada. Vai subir aqui?
só parava também para abastecer. E aí, a segunda cidade que a gente parou foi Praia de Guarajuba. Eu acho que a gente chegou em Praia de Guarajuba por volta de 11 horas da manhã, meio-dia, se eu não me engano. E aí a rotina da gente era chegar no hotel, tomar banho, colocar, no meu caso, biquíni, os meninos sunga e ir pra praia. Ficávamos na praia da hora do almoço até de tardezinha. Em Praia de Guarajuba a gente tentou almoçar na própria praia. Nas outras cidades a gente conseguiu restaurante antes. Então a gente ficava na praia, curtia a praia a tarde toda. E à noite, na Praia de Guarajuba, a gente foi ao mercado. A gente tomou muita energética essa viagem. Os meninos chamavam Monster de Blá. Até hoje eu não descobri por quê. A gente foi ao mercado, do mercado voltamos para o hotel. Tomamos banho. Aí começou a chuviscar, a gente esperou um pouco. E aí quando parou de chuviscar, a gente foi andar um pouquinho na cidade. Na época, gente, em 2021, a gente estava em pandemia ainda. Então tinha toque de recolher, se eu não me engano, às 9 horas. Então a gente foi numa pizzaria. Não deu para andar muito pela cidade, conhecer muita cidade. E aí vem a parte 3 amanhã, que é sentido Aracaju, que eu também tenho alguns registros. E é isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui, deixa sua pergunta, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. E é muito importante essa interação de vocês comigo, tá bom? Beijo e até a parte 3.